Você está procurando uma forma mais dinâmica de estudar, que melhore o seu aprendizado, mas não seja tão rígida, um jeitinho que deixe o seu modo mais livre, mais solto e que te permita aprimorar o seu aprendizado e a sua memorização? Então confere o vídeo de mapas. Olá, sejam bem-vindos ao canal Estudando as Claras. Eu me chamo Maria Clara, tenho 22 anos e sou acadêmica de Medicina do sexto semestre. No vídeo de hoje vamos falar sobre mapas mentais, que são diagramas propostos pelo inglês Tony Buzan, que facilitam a compreensão, o aprendizado, a memorização e a solução de problemas. Eles fazem isso porque promovem uma esquematização daquele assunto, nos dando uma visão ampliada sobre ele. Os mapas mentais podem ser feitos de diversas formas, entre elas escrita e digitada. Eu, em particular, gosto de fazer de ambas porque eu posso variar de acordo com o contexto. Se eu tiver que entregar aquele mapa mental para um professor, for uma tarefa avaliativa, eu prefiro fazer nos sites, nos aplicativos, de forma digitada, já que eu consigo ter eles na minha mão no formato de PDF ou em PNG, e isso facilita muito o envio para outras pessoas. Mas se eu for usar para estudar uma matéria pela primeira vez, ou uma matéria que eu estou tendo dificuldade, eu prefiro fazer eles à mão, já que eu tenho uma liberdade de criatividade muito maior. Eu posso deixar as minhas ideias soltas e criar caixinhas e setas para todos os lados, independentes da estrutura de alguns sites ou aplicativos. E eu ainda associo esse mapa mental ao método Pomodoro, que se você ainda não conhece e quer conhecer, eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar no card aqui em cima, para que você conheça e também possa utilizar ele nos seus estudos. Os mapas mentais, eles têm um assunto principal, a estrutura mesmo, a gente vai falar mais na frente desse vídeo, porque eu vou fazer o mapa junto com vocês, mas já é legal deixar aqui que eles têm um assunto principal e todas as caixinhas vão surgir a partir dele. Então, se você está no vestibular, por exemplo, e está estudando História, quer fazer um mapa mental sobre Idade Média ou Renascença, você vai colocar aquele assunto como seu elo principal e aí de lá você vai puxar. Qual é o contexto? O contexto daquela época na Renascença. Qual era o período que ela aconteceu? Quais eram as características? E enfim, você vai puxar todas as caixinhas daquele assunto principal. Os mapas mentais, eles podem ser feitos também através de um esquema de cores ou então de palavras-chave. O esquema de cores é bem facinho de entender e ele auxilia muito depois quando você for reler aquele mapa. Porque, por exemplo, se eu escolher 3 cores, vou escolher azul, amarelo e verde. Eu vou estudar asma e aí eu escolho que para fisiopatologia da asma eu vou colocar a cor azul. Para o contexto clínico eu vou colocar o amarelo e para a terapia farmacológica eu vou colocar o verde. Se eu precisar lembrar, eu não lembro mais quais remédios eu tomo se eu tiver asma. O que eu vou fazer quando eu tiver uma crise de asma? Como é que eu vou recuperar aquele paciente? Eu vou lá e já procuro as caixinhas que eu coloquei em verde, porque eu sei que em verde estão a terapia farmacológica para aquela doença. Isso também é muito legal na hora de lembrar, porque se você associar uma cor, é mais fácil de olhar aquela cor e lembrar, nossa, eu lembro que a terapia da asma é tal coisa. Já com palavras-chave, elas também estimulam a nossa cabeça, porque nós vamos ter que olhar aquela palavra-chave, então fisiopatologia, e lembrar qual é a fisiopatologia da asma. A fisiopatologia da asma tem a ver com células da mucosa, tem a ver com tal. E assim eu vou a partir daí lembrando. É legal falar também que os mapas mentais, eles são utilizados nas mais diversas áreas de conhecimento, não é utilizado só na medicina ou então só quando a gente está no vestibular. Eu posso utilizar nos ramos da engenharia, da pedagogia, do direito. Se eu quiser fazer um teorema da matemática, eu posso escrever lá o teorema, o contexto, as fórmulas, tudo. Então isso faz com que o uso dele seja bem diverso e bem legal. Além disso, o uso dele é muito bom para fazer revisões rápidas, então se eu quiser retomar aquele assunto só de um segmento, é muito fácil.
O lado negativo é que se você gosta mais de ter uma coisa centralizada, que não seja tão solto, não seja tão esquematizado, talvez não seja a melhor coisa para você. Mas sempre vale experimentar e ver se você se adapta, se você gosta, se é algo para você. Agora vamos fazer um mapa mental comigo? Eu duvido vocês adivinharem do que ele vai ser. Será que vai ser da medicina? Será que vai ser de outra coisa? Vem conferir. Como vocês já viram no vídeo de resumos, que eu vou deixar aqui em cima no card também, a gente muda um pouquinho a conformação do nosso cantinho, só para vocês poderem assistir o que eu tô fazendo no computador, mas também ver a minha tela aí, que eu vou deixar ampliada. No vídeo de hoje a gente vai falar de mapas, como eu já disse, e a gente vai fazer um mapa diferente. Por que diferente? Eu não queria falar sobre medicina, porque um dos maus que a gente tem quando a gente entra na faculdade de medicina é querer falar só sobre medicina. Senta numa roda de conversa de acadêmicos pra te ver se sai outro assunto que não esse. É uma coisa difícil. Então hoje eu vou te mostrar um pouquinho o site que eu uso pra fazer mapas mentais e vamos fazer um mapa mental sobre a Mulher Maravilha. Eu adoro essa heroína e acho que vai ser um tema divertido pra vocês conseguirem associar um pouco o conhecimento. Já coloquei para gravar aqui no computador e vocês vão poder acompanhar tudo. O site que eu uso é o GoConquer, e se você tiver dúvida é só escrever assim, que o Google já vai te mostrar. Normalmente ele é o primeiro, nesse caso aqui não foi, né? Não sei porquê, mas tá aqui, GoConquer. Eu gosto dele porque ele tem uma amplitude de funções muito grande e ao mesmo tempo é uma plataforma gratuita, então ele me fornece tudo o que eu preciso de graça. Eu costumo entrar com a minha conta do Google, mas você também pode se registrar. Eu já aperto diretamente em entrar e entro usando o Google, que aí todos os mapas mentais já vão ficar na minha conta universitária. Eu tenho uma conta voltada para medicina que eu criei quando eu entrei na faculdade, então tudo que eu quiser vai estar aqui. Por exemplo, o meu último módulo foi psiquiatria, que a gente chama de mente-cérebro, então é um pouco de neuro misturado com psico. E aí a gente fez, eu fiz, né, mapa mental de memória, circuitos neurais, mecanismos celulares, amnésia e enfim. Todos os que eu fiz recentemente, eles vão estar aqui no centro. Ao lado, na sua direita, você vai ter matérias que você pode procurar mapas mentais. Embaixo vai ter alguns mapas mentais de outros estudantes. Então você também pode ter acesso ao que outras pessoas também criaram. É legal que o menu dele é bem intuitivo, então aqui você tem o seu perfil, né? Tudo que você pode acessar na sua direita. Mensagem de alguém que te adicionou, de alguém que quer ser seu amigo. E na esquerda você tem o seu menu Criar. No menu Criar, você pode criar slides, flashcards, mapas mentais, notas, fluxogramas. É bem diverso mesmo, por isso eu gosto bastante dele. Eu já criei aqui mapas mentais e flashcards, então não posso falar muito sobre os outros, mas esses dois me deixam bastante feliz. Você vai clicar nos mapas mentais e ele vai abrir um mapa mental vazio, que não tem nada, que você pode criar. No centro você vai ter o seu assunto principal, mas você também pode correr essa tag para qualquer canto. Então você pode iniciar o seu assunto central de qualquer lugar. Se você achar que ele está muito grande, normalmente se você pegar seus dois dedos, o indicador e o polegar, e reduzir assim no seu trackpad, você consegue dar zoom ou diminuir o zoom. Então eu normalmente deixo um zoom pequenininho para eu conseguir encher o meu mapa mental. Na barra dele, do site, nós conseguimos transformar o nosso texto em negrito ou em itálico. Nós conseguimos inserir um recurso de mídia, que por exemplo seria uma foto. Nós conseguimos alterar a cor que a gente está usando do texto, a fonte e o tamanho desse texto. Além disso, eu consigo mudar o meu fundo, mas às vezes eu acho que um fundo de cor é muito impactante, então eu sempre deixo transparente. E eu consigo mudar o formato da minha caixinha. Posso deixar mais retangular, posso deixar mais elipsoide, triangular, e enfim, são vários. Se eu quiser deixar como se fosse falas, também tem os balãozinhos da fala.
Além disso, eu posso mudar a minha caixinha de texto. Como a gente vai fazer o mapa mental da Mulher Maravilha, eu vou deixar a caixinha de texto vermelha. A partir disso, a gente tem esse botãozinho de mais aqui. Nesse botãozinho de mais, a gente cria novas caixinhas. Então, eu vou criar uma aqui na frente, aqui em cima. Primeiro, vamos escrever, né? Mulher Maravilha. Deixa eu escrever aqui escolher uma fonte bonitinha. E assim, além dessa parte da fonte, você pode escrever... às vezes a ferramenta tem dessas, né? Porque o uso é gratuito. A gente pode deixar tudo em caps lock, tudo em caixa alta, né? Ou então pode fazer normal. Eu acho que em caixa alta fica mais organizado. Então eu prefiro fazer as coisas em caixa alta. Na medicina, eu costumo começar meus mapas mentais com um conceito, porque eu acho que é algo inicial e que é o início de quase todos os assuntos. No caso da Mulher Maravilha, eu vou iniciar com a história dela. Qual é a história da Mulher Maravilha? O que ela fala? Como começou? E aí a gente sabe que na história da Mulher Maravilha, ela é uma personagem greco-romana. Então, de história, eu puxo uma outra caixinha para sinalizar que ela é greco-romana. Ela nasceu numa ilha, e se eu quisesse puxar de greco-romana uma ilha, talvez não fizesse tanto sentido. Então eu escolhi puxar de história mesmo. Nessa ilha, ela era uma princesa, que o nome era Princesa Diana. E para fomentar e realmente reafirmar que ela era uma princesa, eu coloco que ela era filha da rainha Hipólita. Aí, você pode perguntar, mas qual era o nome da ilha? Eu posso acrescentar aqui. O nome da ilha era Temíscera. Então, aqui eu já tenho um compilado de informações sobre a história da Mulher Maravilha. Eu sei que a Mulher Maravilha tem uma história de origem greco-romana. Além disso, na história dela, ela nasceu numa ilha chamada Temíscera, onde ela era uma princesa chamada de Princesa Diana, que veio da rainha Hipólita. Mas como a rainha Hipólita criou a princesa? Ela teve ela gestou ela? Não. Ela foi criada através do barro. Então, eu acrescento aqui a rainha Hipólita, que é algo diretamente relacionado a isso, criou ela através do barro. Ok, essa história dela tá ótima? Tá ótima. Mas o que vem além disso? Eu posso colocar que a Mulher Maravilha saiu da ilha para viver no mundo dos homens. Então eu posso puxar aqui. Foi viver no mundo dos homens. Aí tu fala, Maria, mas isso aí é um tema muito amplo. Ele vem relacionado à ilha, mas ele também vem relacionado à história. Eu quero mudar essa caixinha de lugar. Como é que eu faço isso? Eu pego esse pontinho que tá bem aqui e conecto a história dela. Então, essa caixinha já tá relacionada à história da Mulher Maravilha. E aí eu posso pegar a caixinha com o botão esquerdo e movimentar essa caixinha pro outro lado ou para onde eu acho melhor. E aí, o que ela fez no mundo dos homens? O que aconteceu depois que ela foi pro mundo dos homens? Ela adquiriu uma identidade secreta. E a partir disso, nessa identidade secreta, ela tinha um nome. Qual era o nome dela? Era Diana Prince. Então tá aqui, Diana Prince. Então eu sei que depois que ela teve a saída dela na ilha, que ela foi viver no mundo dos homens, ela adquiriu uma identidade secreta chamada de Diana Prince. Ainda no mundo dos homens, ela se casou. Então vamos lá, ela casou. Com quem ela casou? Ela casou com um piloto, que foi o piloto lá na história que caiu na ilha, que é chamado de Steve Trevor. Então tá aqui, ela casou, essas propagandas aparecem porque a ferramenta é gratuita, né? Ela casou com Steve Trevor e tudo certo. Maria, mas tá faltando uma coisa muito importante quando ela foi viver no mundo dos homens. O que é? Ela participou da Liga da Justiça, né, amores? Essa daí é muito importante, com certeza.
Então, entrou na Liga da Justiça e não seria um mapa mental de qualidade sobre a Mulher Maravilha se eu não falasse que ela faz parte da Santíssima Trindade da DC, né? Então eu coloco aqui, Santíssima Trindade da DC, que é composta por quem? Por quem? Eles mesmos, Batman, isso mesmo. Então, aqui, essa caixinha ficou em cima da outra. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui nessa setinha de 2 e diminuir a caixinha, ou então deixar ela mais compactada. Deixei aqui Santíssima Trindade e vou puxar de cada lado Batman. Eu amo Batman, gente. Ele é um dos melhores. E o Superman. Ok, terminei aqui, tá lindinho. A gente já sabe a história dela, tudo que ela fez, da onde ela surgiu, qual foi a origem. Já sabe que ela foi pro mundo dos homens e no mundo dos homens ela adquiriu uma identidade secreta, ela entrou na Liga da Justiça. O que mais a gente precisa saber? Mulher Maravilha é conhecida por ser uma heroína, né? Ela salva o mundo. Então, o que eu quero adicionar aqui? Que ela é uma heroína. Eu puxo de Mulher Maravilha que ela é uma super heroína. E se ela é uma super heroína, obviamente ela tem algum poder. Ela tem algo que faça ela ser especial para salvar o mundo. Então eu coloco superpoder. E quais são os superpoderes dela? Ela voa, não sei, voa. Ela tem força ultra-humana. E assim vai, assim eu vou criando um mapa mental falando sobre os poderes da Mulher Maravilha. Além dos poderes dela propriamente dito, ela tem duas características que são muito fortes. Não necessariamente são superpoderes de natureza, mas eles fazem parte dela. Quando ela virou uma super-heroína, na verdade, desde que ela nasceu, né, ela ganhou presentes dos deuses. E quais foram os presentes dos deuses? Esses presentes, eles são muito famosos, que foi justamente o bracelete dela e também ela ganhou o laço, que é muito famoso. Então aqui eu tenho um mapa mental da Mulher Maravilha falando sobre tudo dela, sobre o que ela tem, as características dela, porque ela é uma super heroína, qual é a história dela, o que ela fez quando ela veio pro mundo dos homens. E eu falei assim, tá bonitinho, mas eu quero acrescentar alguma coisa, eu quero colocar imagens no meu mapa. Eu vou lá inserir recursos de mídia e já vai abrir essa aba aqui para você colocar, vinda do seu computador, qualquer imagem que você deseje. Eu tenho até exemplos aqui de imagens que eu já coloquei nos meus outros mapas. Vou pegar essa daqui da Mulher Maravilha, Gal Gadot maravilhosa. Eu te amo. Deixar aqui, eu posso diminuir, posso aumentar essa foto, deixar do jeitinho que eu quero e na localização que eu quero ver. Depois disso, eu posso dizer, finalizei meu mapa, ele tá lindo, tá bonitinho, mas se você for uma pessoa realmente minimalista que gosta dele assim, tá ótimo. Eu, em particular, prefiro ir para 2 outros segmentos. Eu posso adotar aquele esquema de cores que a gente falou lá no início, colocando, vou adotar as cores da Mulher Maravilha. Quero colocar azul, vermelho e amarelo, que simbolizaria o dourado, né? Então, eu posso deixar a história da Mulher Maravilha vai ficar com a cor azul. O ramo, para que ela foi pro mundo dos homens, vai ficar com a cor amarela. A parte do super heroína vai ficar de vermelho mesmo. Então assim vai, pegando o esquema que já remete ao nosso assunto principal, já que as cores já são dela, já lembram bastante. Ou então posso fazer da outra forma que eu gosto muito particularmente, que é deixar tudo em degradê, eu acho que fica mais bonitinho. Então o assunto principal fica com uma cor mais forte e os conseguintes vão ficando com cores mais claras. Eu vou acelerar o vídeo para vocês não se cansarem tanto, mas eu vou estar fazendo isso. E é isso! Tadã! Esse é o nosso mapa da Mulher Maravilha! Vocês gostaram? E aí, ficou do jeito que vocês imaginaram que seria? Vocês já pensaram em fazer o mapa da Mulher Maravilha? Valeu a pena? Ficou dinâmico? Ficou divertido? Como foi? Me contem!
esse foi nosso mapa. A gente fez desse degradê bonitinho, acrescentou todas as coisas. E aí você fala, tá, Maria Clara, tu me falou tudo, mas não falou o principal, que é como eu baixo esse negócio. Tu me iludiu dizendo que eu ia mandar pro meu professor, e aí? Blogueira de nada. Que isso, gente? Esse youtuber aí tá me enganando. Calma, que eu vou ensinar, calma. Você vai, tá aqui todo pronto, não vai mais editar nada. Vai aqui em baixar PNG, tem toda essa aba aqui que você pode fazer uma nota, pode fazer várias coisas. Aperta em baixar PNG, que vai abrir já a tela para você baixar, vai ficar direitinho, vai vir para o seu computador e você vai exportar em PNG. Se você não sabe o que é PNG, PNG é o formato da imagem que ele já deixa esse fundo transparente. Então, se você escolher o fundo transparente e quiser, por exemplo, bater uma foto dessa parede aqui, quiser colocar o seu mapa em cima da foto dessa parede, ele vai pegar o fundo dessa cor, porque o fundo do seu mapa tá transparente. Então, ele obviamente vai pegar o fundo dos outros, né? Além disso, a gente ainda tem um modo apresentação que eu vou mostrar pra vocês, que é bem legalzinho. Vou deixar correndo aqui um vídeo pra vocês saberem que, se eu sou professor, eu quero apresentar de uma forma mais dinâmica uma aula pros meus alunos, eu posso fazer um mapa mental e até fazer eles interagirem com isso. Por exemplo, assim, o que vocês acham que vem depois daqui? O que vocês acham, qual é o próximo passo? Por exemplo, eu tenho um professor em medicina que ele me deu uma aula de crise epilética fazendo isso. Ele falou assim, o paciente chegou na sua emergência com crise epilética, com crise tônico-clônica, e você vai fazer o quê? Aí a gente falava, a gente vai pedir uma TC, a gente vai pedir um eletroencefalograma. Aí ele abria aqui, dava o play e ia, o eletroencefalograma, o resultado foi tal. O que você vai fazer a partir de agora? Qual vai ser o procedimento? Então ele ia abrindo e isso tornou a aula mais dinâmica, mais fácil de ser aprendida e também fez a gente gostar um pouquinho mais dele, né? Então se você é professor, vai que funciona melhor por aí, né? E esse foi o nosso vídeo de mapas mentais, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui a minha sugestão para vocês tentarem, porque pra mim funciona muito, vale muito a pena, eu gosto bastante. Deixem aqui seu like, seu comentário, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, me contem o que vocês gostariam de ver aqui, se é rotina de medicina, se é mais suturas, mais metodologia de estudo, me contem tudo que eu vou ficar muito grata de ter o feedback de vocês. Um beijo! Obrigada por terem assistido!